Você que pode, coloque sobre os seus pés. Abre o seu coração para Jesus. Você que está mais afastado, mais atrás. Em nome do Senhor, não deixa nada roubar a sua atenção nessa noite. Quem está ouvindo diz amém. Quem está crendo diz amém. Quem teve um encontro com Deus diz amém. O encontro com Deus continua em nossas vidas. O encontro com Deus é diário. O encontro com Deus é todo tempo. O encontro com Deus é hoje também na sua vida. Segura nas mãos quem está do seu lado nessa noite. Diga assim: Deus escolheu esse dia, esta hora, este ano, este tempo para te matricular, na escola da oração. Quem está pronto para a escola diz amém. Quem está pronto para caminhar com Jesus diz amém. Quem está pronto para ser provado e aprovado diga amém. Louve ao Senhor. Simplesmente louve. Aleluia. Tá sofrendo, louve. Glória a Deus. Precisando, louve. Glória a Jesus. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Não importa. Teu louvor invade o céu. Só a igreja. Deus vai na frente, à frente. Cala a palavra, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo. Ele abre porta. Ele abre. Quem crê levanta as mãos. Quem crê levanta as mãos. Quem crê adora Jesus. Glória ao Senhor. De noite ou de dia. Erga. Cala a palavra, adore ao Senhor. Adore. Quem está em casa, adore ao Senhor. Com muito louvor. Aleluias. Com muito Louvor, adoração. Com muito louvor. Só a igreja nessa noite. Muito louvor. Só a igreja. Com muito. Com muito louvor. Só a igreja nessa noite. Deus vai na frente. Diga assim: Deus vai na frente. Olha Deus abrindo. Olha o mundo espiritual aberto neste lugar. Eu repreendo agora os dardos inflamados. Cansaço. Aonde a minha voz, Jesus, não está conseguindo entrar. Tira esse tampão espiritual. Abra a visão. Ao bisturi na mente. Ao bisturi na alma, Jesus. Opera Jesus em nós. Com muito. Calabalabachás. Louvor. Com muito louvor. A igreja nessa noite. A igreja nessa noite. Nós estamos no ambiente profético. Põe a mão sobre a sua cabeça em nome do Senhor. O inimigo tem que soltar prisões da alma, cativeiros da mente. Passei pelo encontro. Todo dia eu, você, nós, a igreja precisa ser liberta. Deus, sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, o capacete da salvação. Todos os dardos inflamados que tem passado hoje, nos últimos dias. Dardos inflamados, aquela coisa estranha, seta estranha que vem na mente. Vem na minha mente. Vem na mente de obreiro, pastor, novo convertido, de todo ser humano. Eu repreendo agora todos os dardos inflamados, querendo fazer desistir, querendo sumir, querendo entregar. Em nome do Senhor, nós repreendemos. Libera, Jesus, uma porção dobrada sobre a mente. A intercessão ora, obreiros ora, servos ora, sobre os seus ouvidos. Põe as mãos sobre os ouvidos. As mãos nos ouvidos. Libera agora, Jesus, os ouvidos nossos para ouvir o Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Nós somos apenas o canal. Abre este ouvido para que entenda que é o Senhor que fala através da tua palavra. Põe a mão sobre os olhos em nome de Jesus. Abra a visão desse homem, dessa mulher, dessa criança.
sonhos, visão, em nome do Senhor. Que venha ter visão com propósito, que tenha visão de águia. Põe as mãos sobre os lábios. Jesus, coloque cânticos novos, coloque adoração nova, coloque palavras novas, coloque cânticos novos, coloque autoridade. Erga as mãos para o alto em nome do Senhor. Deus, eu ministro nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o escudo da fé, a espada do Espírito. Começa a marchar nessa noite em nome de Jesus. Deus, que as sandálias do Evangelho marche com fé em nome do Senhor. Esta igreja marcha em direção a Petrópolis, terceira e quarta sessão, Mangueiras, Independência, Rua C, qualquer lugar, Vale do Jatobá, em nome do Senhor. Tem uma igreja que marcha. Senhor, dá território a essa igreja. Este é o ano da vitória, este é o ano do teu povo. Nós queremos terras que o Senhor vai dar igreja. Em nome do Senhor, quebra correntes, abre portas. Adora o Senhor, marcha em nome do Senhor. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo. Nós demos Deus, graças ao Senhor. Erga as mãos, erga, adore, clame. Nós adoramos. Louvor, aleluias. Louvor e honra. Louvor é gratidão. Louvor é ação de graças. Aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, todo fôlego de vida. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Agradeça ao Senhor, em nome de Jesus. Tralhas vão cair em nome do Senhor. Este lugar é seu, Jesus. As nossas vidas é do Senhor, em nome do Senhor. Amados, há uma guerra no mundo espiritual. A nossa guerra não é carnal, não é física. Temos que saber que o inimigo, o adversário das nossas almas, luta contra nós. Não pense que quando estamos dentro da igreja estamos eximidos, né, vamos dizer assim, isentos, melhor dizendo, isentos de contra-ataque espiritual. Até dentro da igreja acontece ataque espiritual. Como assim, pastor? São os dardos inflamados. O inimigo, ele não vai entrar aqui dentro, mas lá de fora ele joga os dardos inflamados, seta sobre a sua mente. Ele quer trazer dispersação, ele quer trazer aquele cansaço, aquele peso, mas no nome do Senhor, isso não nos alcançará. Amém. A adoração foi ministrada sobre este lugar. Pastor Hélio ministrou sobre os dízimos, sobre as ofertas. É o tempo que eu tenho que tomar posse, é o tempo que eu aprendo, é o tempo que eu dou ordem ao cortador, migrador, destruidor, que vai embora. Isso aqui está sendo liberado sobre a casa. Um culto não acontece por um acaso, não. O culto é um propósito, é uma liturgia de Deus. Amém. Agora nós vamos alimentarmos juntos em nome do Senhor, com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, em nome de Jesus, né? Glória ao Senhor. Talvez ainda muitos não conheçam ou não me conhecem, né? Pastor agora também desta casa. Meu nome completo é pastor Bruno Kerson de Andrade Alves. Mas quando eu entendi que Kerson no grego significa enviado, eu tomei posse deste nome, né? Hoje a minha esposa Júlia não está me acompanhando, nós estamos com reunião de professores na Secatab, mas eu creio que a missão também tem que ser feita. Tá eu e Kerson filho hoje, pela glória do Senhor. Queridos, vou pedir vocês nesse tempo, não ande, não converse, serei breve, serei objetivo, mas eu gostaria que nós tomamos posse dessa palavra. Filipenses capítulo 4, em nome de Jesus, versículo 6. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga eu. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 6. O tema que Deus trouxe no meu coração é matriculando na escola da oração. Quem está matriculado nessa escola, diz amém. Quem já tomou bomba nessa escola da oração, diz amém. Quem já foi provado e aprovado, diz amém. Quem na escola da oração foi reprovado, diga amém.
Quem ainda não entrou nessa escola, diz amém. Ó, glória a Deus. A igreja toda está glória a Jesus. Então eu vou mudar o termo, não é matriculando não, matriculados na escola da oração, em nome do Senhor. A Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas significa porém, entretanto, ele fala em tudo, não em alguns, somente, em tudo, pela oração, e o quê? E súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo, em nome do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Se nós estamos nessa escola, está todo mundo conseguindo me ouvir? Amém? Se estamos na escola, a escola vem para nos ensinar, ou para quem já sabe algo, vem para nos aprimorar. Mas a escola nós precisamos aprender alguns conceitos, e muitas das vezes a nossa caminhada com Deus, muitas das vezes não sabemos o que é súplicas, muitas das vezes não sabemos o que é oração, o que é ação de graça, o que é intercessão. Será que oração e intercessão é a mesma coisa? Eu vou orar por você, eu vou interceder, será que é a mesma coisa? Paulo, quando vem trazendo isso, ele vem trazendo diferentes conceitos. Algo que eu quero que a igreja entenda. Ah, pastor, mas eu não sou do ministério da intercessão. Mas algo nós precisamos entender, que a oração é nós colocarmos no altar da terra o nosso pedido, para que chegue no trono dos céus. A oração não é para os fortes, a oração é para os fracos. A oração não é somente para aqueles que dominam a palavra de Deus. A oração é para todos. E o primeiro conceito que nós precisamos entender, queridos, nessa escola, nessa caminhada com Deus, nessa matrícula que nós temos com o Senhor, muitas das vezes eu tenho alunos que já têm 30, 40 anos com Deus, e ainda se perdem nesse conceito, falam: pastor, não entendo ainda a diferença de intercessão, de súplica, oração não é a mesma coisa. Mas há uma diferenciação. A primeira coisa, súplica, que vem da palavra grega deesis, significa um sentimento de necessidade. Quando nós vamos suplicar perante a Deus, trazer uma súplica é uma necessidade. Pastor, mas na oração também eu apresento uma necessidade. Nós vamos chegar lá. E a oração vai começar com esse sentimento total de dependência a Deus. Então na súplica eu tenho que entender que o primeiro sentimento é de necessidade. Quando nós falamos de sentimento, muitas das vezes nós vamos chegar perante a Deus suplicando em lágrimas. Tem súplicas que muitas das vezes vai chegando diante de Deus chorando. Ou vamos chegar daqui a pouco como Ana. Nós vamos ver na Bíblia quem orou com súplicas, quem orou com intercessão. Nós vamos caminhar na Bíblia para entender em qual momento que foi usado a súplica, em qual momento que foi usado a ousada intercessão. Então a súplica começa com o sentimento de necessidade, muitas das vezes extrema. Sabe aquele momento que você chega diante de Deus, suplicando, que as lágrimas caem, e vai escarrando o nariz, e vai deitando aquela dependência no Senhor, é somente o Senhor na minha vida. Quem já orou em súplica? Quem já suplicou ao Senhor? Quem nessa noite está suplicando a Deus por algo? É isso. A palavra diz: coloque a boca no pó. Talvez assim haja esperança, isso é súplica. Há quantas vezes no monte não colocamos ali a nossa boca, o nosso nariz ali na terra, e vamos orando, chorando, dizendo: Senhor. É somente ao Senhor. Isso é súplica. Agora a oração, ela é diferente. A oração, ela vai designar o movimento da alma em direção a Deus. Diga assim: a oração, a minha alma movimenta em direção a Deus. Diga assim: oração é relacionamento constante ao todo tempo. Tem pessoas que podem chegar aqui hoje, aqui agora, orando, suplicando ao Senhor, mas a oração é relacionamento.
Eu oro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Orai sem cessar. Isso é relacionamento. Orar é falar, conversar com Deus. Pastor, eu consigo orar e suplicar? Sim. Mas tem pessoas que só pode somente suplicar. Mas quem ora, suplica. Quem ora, intercede. Oração, súplica, intercessão caminham juntos. Quem está entendendo diz amém. Já viu o bêbado quando entra na igreja? Ei, Jesus, eu preciso de ti. Vai chorando, né? Não é isso? É súplica. Mas oração é relacionamento. Apóstolo Paulo orava na praia, preso, algemado, ao tempo todo. E orar e sem cessar, não é às vezes a gente orar somente com os lábios, não. É o nosso cérebro, é a nossa alma, dizendo: Senhor, eu estou aqui, vai na frente. Senhor, eu preciso do Senhor. Deus, eu quero que o Senhor nessa noite o Senhor repreenda. Deus, eu preciso que o Senhor posicione anjos na minha casa. Senhor, eu já acordei triste. Senhor, eu já acordei precisando de um abraço. Isso é oração. Isso vai gerando relacionamento, sim ou não? Quanto mais eu converso com a pessoa, vai gerar o quê? Intimidade. Eu vou conhecendo a data de nascimento, que gosta de churrasco, que não gosta de churrasco, que prefere sushi, não gosta de churrasco. Tem alguém aqui assim? Prefere sushi do que churrasco? Tem alguém? Sério? São minoria, né? Mas vai descobrindo na onde? No diálogo. Aliás, os maiores problemas que nós temos na terra, no casamento e nas famílias, é a ausência do diálogo. As guerras estão sendo travadas, Rússia e Ucrânia, por falta de diálogo. As guerras espirituais estão sendo travadas na casa, no trabalho, por onde tem andado, por falta de diálogo com Deus, por falta de ligar o trono à terra e o altar da terra ao trono do céu. São decisões precipitadas, são decisões que são tomadas sem consultar, sem conversar com Deus. E Deus, Ele responde a oração. Quem crê diz amém. Quem já viveu respostas de orações diz amém. Quem está vivendo resposta de oração diz amém. Quem nessa noite está orando diz amém. Isso é oração, nós já sabemos. Intercessão na palavra grega, ela é enteuxis, que ela vai significar, traz a ideia de entrar na presença do rei, para lhe fazer uma petição, se colocar no lugar de alguém. Normalmente uma pessoa muito ousada, quando vai dizer assim: olha, eu vou interceder por você. Paulo, quando vai dizer assim: ó, por esta causa eu me coloco de joelho, isso chama intercessão. Quando nós intercedemos, nós pegamos a causa do outro. A intercessão é acompanhada de uma petição. Quando vamos fazer uma petição, pedindo ao juiz, estou peticionando, pedindo a ele algo, estou almejando algo, mas muitas das vezes essa petição não é para o próprio advogado, mas pela causa do outro. Deus está levantando intercessores neste lugar. Deus está com saudade dos intercessores neste lugar. A quantas das vezes oramos pelos outros e esquecemos de nós? Quem passa por isso diz amém. É isso, intercessão. É na escola. Ora pela família, pelos filhos, esquece dele. Intercessor é alguém ousado. Nós vamos ver aqui alguém na Bíblia que foi ousado. Alguém que vai chegar diante do rei. O advogado tem que ser ousado muitas das vezes para chegar diante de um juiz. Ele tem que dar um grito, ele tem que falar mais alto para defender uma causa. Quando eu digo ser ousado, não é gritar dizendo: Deus, eu te dou uma ordem, não. É nós que estamos a serviço de Deus. Deus não está a serviço de ninguém. Deus, eu te ordeno, não é isso. Deus, por essa causa eu me coloco de joelho. Aliás, os judeus têm o costume de orar em pé, mas tem momentos que eles dobram o joelho. Deus vai saber o que é prioridade na sua vida quando eu e você dobrarmos o joelho diante dele. Achamos que a prioridade é orar 3 horas da manhã. Fomos ensinados errado. 3 horas da manhã a fila é menor. Isso é misticismo. Deus está o tempo todo ligado. É claro, quando Deus olha 3 horas da manhã para a nossa casa, para o monte, para o trabalho, onde você estiver, fala: opa, tem alguém diferente ali. Tem um cheiro subindo diferente, porque a oração é um incenso que sobe até os céus. Mas os céus, Deus vai entender o que é prioridade da sua vida quando você dobrar o joelho. Tem causas que eu preciso dobrar o joelho. Tem muitas coisas que nós pedimos. Pastor, ele trouxe algo muito importante. Só pedimos, só petição diante de Deus, né? Toma, petição, pedindo. Deus me dá, não. Mas tem momento que hoje eu e você precisamos dobrar o joelho por uma causa. Por uma causa nobre.
Paulo não dobrou pela causa própria dele, não, pela causa do povo. Nós precisamos dobrar nosso joelho pela causa que está sobre o altar desta igreja. Aliás, o altar está aqui na terra, o incenso é colocado aqui e o trono está nos céus. Quem crê diz amém. É assim que nós precisamos agir diante do Senhor. E precisamos entender que precisamos agir com ação de graças. Gratidão e ação de graça é diferente. Vamos ver os 10 leprosos. Quantos foram curados? 10. Quantos voltou? Lá em Lucas fala, quantos que voltou para agradecer? 1. Os 10 foram gratos, sim, talvez sim. É porque gratidão é diferente de ação de graça. Tem pessoas que você é grato e ela nem sabe, sim ou não. Sou grata à minha primeira professora que me alfabetizou. Sou grata àquela pessoa que cuidou de mim como pai, como mãe. Só tenho gratidão àquela doninha que me acolheu como neto, que sustentou a minha casa. Sim ou não? Isso é gratidão. Ela nem sabe, mas aquela pessoa eu carrego pro resto da vida. Ação de graça, quando eu chego diante com festa, com alegria, reconhecendo, atribuindo, que se não fosse a ação daquela pessoa eu não estaria aqui. A ação de graça hoje diante do Senhor tem que ser muito mais que gratidão. Talvez tem muitas pessoas aqui hoje gratas, agradecendo a Deus, mas na ação de graça eu tenho que entregar. É o que o pastor trouxe hoje na oferta, é que a célula ensina, é que a casa do Abo tem ensinado. Ação de graça ao Senhor. Quem tem celebrado a Deus com ação de graça diz amém. Moisés, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, ele foi o intercessor, ele foi ousado. A intercessão da igreja tem que ser ousada. Meu Senhor, dei-nos o bairro, dei-nos a cidade, dei-nos a nação, dei-nos aqueles bêbados, os viciados. A nossa oração tem que ser assim, ousada. Moisés fez uma oração que eu tenho temor e tremor de falar isso com Deus. Êxodo 32 vai dizendo assim: mas agora eu te rogo. Se puder colocar, por favor, Êxodo 32. Agora eu te rogo. Ele não está falando assim, Deus, eu te ordeno. Não. Tem gente que ora assim, Deus, eu te ordeno. Deus, eu dou ordem. Não. Senhor, dá ordem aos anjos ao nosso favor. Amém? Que os anjos são seres ministradores, estão a serviço de Deus. E vai dizer o quê? Agora, pois, o quê? Perdoa-lhes o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Está dizendo assim, Deus, perdoa este povo os pecados, ou então risca o meu nome do livro da vida. Isso é a ousadia de chegar diante de Deus. Ele está dizendo, Senhor, a causa desse povo também é minha. Eu abraço esse povo. Amados, é maravilhoso nós pregarmos no altar, ensinarmos. Mas a palavra viva é quando nós estamos fora. É quando está um morador em estado de rua ali, precisando da gente. É quando alguém precisa de um abraço. É quando alguém chega aqui na igreja ou na célula, qualquer local, em um estado deplorável e ele é abraçado. Jó também foi o intercessor. Nós vamos ver lá em Jó 42:10. Ele foi ousado. Isso é muito bom, quando nós entendemos o que é interceder. Jó 42:10, que vai dizer assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo que lhe tinha antes. Depois que o quê? Que Jó fez o quê? Orou pelos seus amigos. Amigos igual Jó tinha, eu não quero ter de jeito nenhum. Amigos que falou com Jó igual falou, para mim não é o conceito de amigos. Jó estava num estado deplorável, os amigos caçavam pecado nele. Você está assim porque alguma coisa você fez. Isso não é amigo. Amigo não é apontar, amigo é abraçar, com toda certeza. Amém? Amém? Amigo com toda certeza te abraça em público e te corrige no secreto. Isso é amigo. O Senhor restaurou o quê? A sorte. Quando o quê? Orou. Aliás, a oração ela não tem poder. A oração não é poderosa. A oração não muda circunstâncias. A oração aciona o poder de Deus. Quem tem poder é Deus. Quem vai mudar circunstâncias é o próprio Deus.
não é o meu ato de falar. Daqui não emana poder, não. Daqui chama pelo poder, daqui busca pelo poder que vem de Deus. Porque senão eu vou falar assim, eu preciso que o pastor quer isso, ore para mim, que só ele orando que eu vou ser curado. Não, não é isso não. De jeito nenhum. Uma coisa é falar assim, olha, eu acredito na unção que esse pastor carrega, eu preciso que você ore sobre mim. Preciso que o profeta libere uma palavra sobre a minha vida. Isso sim. Quem está entendendo diz amém? A oração, ela aciona o poder de Deus. Quem está entendendo diz a glória a Deus. Isso é intercessor. Quem está entendendo o que é intercessão diz amém? Pega a causa para ele, é dele. Incorpora. Vira 2 em 1. E nós vamos entender também que Ana, ela entrou na escola da oração. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, se puder colocar por gentileza. Eu consigo ver aqui, queridos, a história de Ana. Ela orando, ela suplicando, ela entrando com ação de graças diante do Senhor. Tem pessoas que suplicam, ora, mas não agem com ação de graças ao Senhor. A ação de graça exige de nós, o nome já diz, ação, movimentação. Sou grato a Deus pelo que Ele me deu, pelo pão da mesa. Mas a ação de graça que é feita aqui, no culto de primícias, o trazer o meu arroz, o trazer a cesta, o trazer aquilo que o Senhor quer de mim. Ela faz o quê? Um voto, dizendo, Senhor dos exércitos. Quem é? Senhor dos exércitos. Esses exércitos é os anjos. Ela está orando, diga assim, Senhor dos exércitos, Senhor de todos os anjos celestiais, se de fato olhares para mim, a aflição da sua serva, isso é súplica, ela está aflita, ela está chorando, ela está tida como louca, ela está tida como bêbada. Quantas vezes choramos diante do Senhor, e ela vai dizer assim, e te lembrares de mim, e não te esquecer das tuas servas, e lhe deres um filho homem, ela especifica o que ela quer. Na oração eu preciso especificar. Isso é petição. O juiz só concede aquilo que for, que está na petição, sim ou não? É aqui, eu vou atender de acordo com aquilo que você pediu. Precisamos especificar diante do Senhor, como é que nós queremos, como é que nós precisamos. Deus, preciso disso. Preciso o quê? Dar detalhes, dê nomes. Deus, meu sonho é estudar na escola tal. Senhor, meu sonho é liderar. Senhor, meu sonho é fazer isso. Precisamos especificar. E ela vai dizer assim, ó, eu dedicarei a quem? Podemos ler junto, igreja? Diga assim, ó, tá fraco, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Versículo 13, por favor, porque Ana só falava em os seus lábios se moviam, porém voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Quantas das vezes no meio da oração nós não nos pegamos em espécie de embriagado pelo Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não? Nos pegamos assim diante do Senhor. Ana não só orava, ela precisou também suplicar. Ela precisou fazer um voto ao Senhor. A quantos de nós chegamos diante do Senhor, pedimos, suplicamos, Deus nos atende. Eu tenho grato, eu reconheço que Deus fez isso, eu reconheço que Deus me deu aquilo, mas não tem ação de gratidão. A ação de gratidão com Deus é ação de gratidão para com os meus irmãos, para com o meu próximo, sim ou não? É isso que Deus espera. E Ana, o que ela vai fazer? Depois do menino desmamado, ela vai fazer o quê? Entregar ao Senhor. Tem muitas orações que Deus já te respondeu, já cumpriu comigo, com você, mas nós não cumprimos com Deus. Está segurando o Isaac, está amarrando o Isaac, porque se acha dono, porque não entendeu que é ação de graça que vai além da gratidão, não está cumprindo com o que falou diante do Senhor, não está cumprindo aquilo que foi prometido diante do altar do casamento, não está cumprindo a forma quando confessou no batismo ali, quando está descendo as águas.
Tem algo a ser feito, a ser falado, sim ou não? Esquece. Ação de graça envolve não somente a gratidão, mas a ação, agir diante de Deus Todo-Poderoso. A igreja entendendo, diz amém? Quem está entendendo essa escola, diz amém. Quem está ligado nessa escola, diz amém. No Antigo Testamento nós vimos isso. No Novo Testamento eu olho para um aluno exemplar. Aliás, um aluno exemplar, um professor exemplar, não é somente aquele que ensina, mas aquele que faz. A sua fala condiz com a prática. Aliás, eu sempre digo isso. As pessoas estão mais nos vendo que nos ouvindo. Não adianta trazer uma palavra de bênção profética, mas longe, fora do altar, o comportamento é outro, é diferente, as ações não batem. Isso é hipocrisia. Jesus é um exemplo. Jesus, ele nos ensina a orar. Jesus ainda dá detalhes como essa oração tem que ser feita. Quem está entendendo diz amém. Nessa quarta-feira profética, Deus está sacudindo os alunos matriculados, dizendo: desperta, acorda, volte a orar, volte a suplicar, volte a interceder. Interceder pelo meu filho é fácil, pela minha esposa é fácil. Quero ver eu interceder, pegar a causa do meu irmão, dizendo: Senhor, a causa dele também é minha. Senhor, eu uno a oração dele com a minha. Senhor, eu peço ao Senhor que abençoe ele. Senhor, eu peço que vai de encontro à esposa, aos filhos, à geração, ao trabalho. Intercessão é abraçar, meu irmão. Quem está nessa escola diz amém. Para finalizar, Mateus capítulo 6. Jesus nos ensina, lá no versículo 9. Jesus é um exemplo de oração. Nós precisamos ser um exemplo de oração. E o melhor professor não é somente aquele que ensina, mas é aquele que continua a aprender. Quem está entendendo diz amém? Formei, eu preciso continuar estudando, aprendendo. Formei escola de líderes, eu preciso continuar estudando, buscando a mais, aprofundando a palavra em livros, em seminários, nos estudos. Preciso continuar indo nas células. Quem está entendendo diz amém? Jesus vai dizer assim: olha, portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele vem trazendo os céus para a terra. Não é a terra para os céus, é os céus para a terra. Ele chega diante de Deus como Pai. Nós precisamos em nossa oração, no relacionamento, dizendo que nós temos um Pai, que a paternidade dele é real. Ainda que talvez na minha, na sua, na nossa paternidade foi falha ou ausente, mas nós temos um Deus, um Pai todo-poderoso. E é isso que Jesus veio fazer, ligar a terra aos céus. Isto é oração. Isto é relacionamento. Qual foi a última vez que você orou? Qual o último momento, outro tempo? Qual a última vez que você dobrou o joelho dizendo: Senhor, por esta causa eu coloco o joelho, pela causa do meu irmão, da minha irmã? Aliás, os propósitos que são estabelecidos pela igreja, pelo encontro, pelas células, pelos ministérios, eu tenho cumprido ou fingido que estou cumprindo? E para finalizar, Jesus, Ele vai nos ensinar mais do que orar. Ele vai deixar exemplo. Quem está entendendo diz amém. Para a gente finalizar, Atos capítulo 6, versículo 4. Precisamos entender algo. Atos capítulo 6 e 4, começa a nascer o diaconato, os diáconos que foram estabelecidos. Porque as viúvas dos helenistas estavam falando: os apóstolos não estão dando conta de nós, não estão indo visitar nós não. Uai, fiquei doente, ele não veio nos visitar, os apóstolos. Aí que vem nascendo os diáconos. Aí os apóstolos vai dizer algo muito importante, que eu, como pastor, como líder, sei lá, como professor, você como pastor, como servo, como pai, como mãe, precisamos entender algo. E ele vai dizer assim, Atos 6 e 9: quanto a nós, não é quanto a mim, a você, apontando para o outro, nós, a responsabilidade de todos, nos consagraremos à oração e no ministério da palavra. Antes da palavra tem que vir oração, tem que vir dedicação dos joelhos diante do Senhor. Não adianta somente pregar, a oração vem antes.
A oração que vai atrair o poder. Aliás, muitos têm pregado, pegam lindos sermões, está ali na beca, pronto, preparado. A homilética está excelente, a hermenêutica está excelente, a exegese está no prumo, a roupinha está inclinada, mas inverteu, dedicando ao ministério da palavra e na oração. Quem está entendendo diz amém. É na oração que nós clamamos por poder. Antes de levarmos a palavra, nós ministrarmos a dedicar a orar, a relacionar com o Senhor, senão fica algo vazio. Hoje, antes de Deus nos enviar, antes de Deus dar o Espírito Santo para o mundo, primeiro Ele dá o Espírito Santo para a igreja. A igreja tem que perseverar unânime em oração, todos o mesmo propósito, para vir a manifestação do Espírito. O que Deus quer de mim, de você, de nós hoje, é que tenhamos unanimidade num só propósito. Quem crê diz amém. Quem está entendendo diz amém. Coloque sobre os seus pés essa noite. Nós vamos orar ao Senhor. Se precisar, você vai suplicar ao Senhor. Se precisar, você vai clamar ao Senhor. Fala assim: Senhor, Deus está com saudade da sua voz. Deus está com saudade da sua voz. Deus não quer somente súplica, Ele quer oração. Na sua oração tem que gerar súplicas. Não basta só orar, tem que interceder. Abrace nessa noite a causa da igreja, quem está do seu lado, seu líder de célula. Abrace a causa do esposo, da esposa. Abraçamos os de fora, mas não abraçamos o de dentro. Deus quer que você abrace causas nessa noite. Deus quer que você tenha ação de graça. Nessa noite, em nome de Jesus, antes da gente começar a adorar ao Senhor, em nome do Senhor, tem alguém nessa noite que quer se achegar até o altar do Senhor? Pastor, é aceitar Jesus? Não. Tem alguém que quer suplicar diante aqui do Senhor? Tem alguém que quer alguma oração especial, específica? Tem alguém nessa noite? Vem diante do altar. Oração não é para os fortes, é para os fracos mesmo. Eu oro, não é porque eu sou santo, não, eu oro porque eu sou pecador. Deus está com saudade da sua oração. Deus está com saudade da minha oração. Pastor, eu vou no monte, eu oro, eu faço aquilo. Qual a última vez que derramou uma lágrima diante do Senhor? Em ação de graça, em alegria, em gratidão. Perguntei isso a um aluno, certa feita. Falou: pastor, eu oro, estou no monte. Falei: mesmo? Eu oro. Falei: não, oração é relacionamento. Mas eu não vejo as coisas mudando, as coisas alterando. Falei: claro, quem tem poder é Deus, não é a sua oração. A oração aciona o poder de Deus. Irmão, está entendendo? O que vai mudar a circunstância não é eu falar, não. É eu pedir, não, Senhor. O poder vem do alto, não vem do pastor. De jeito nenhum. E eu perguntei a ele algo, e o Espírito Santo falou assim: pergunta a ele, qual a última vez que ele chorou diante da minha presença? Eu ir para o monte todos os dias, 40 dias, 40 horas, é importante. Mas se não tiver lágrimas, é religiosidade, não é relacionamento. Sim ou não? Quando o filho é gerado, tem lágrimas sendo derramadas nos olhos. Quando casamos, porém eu fui assim, chorei. Não de tristeza, arrependimento, mas de alegria. Choramos, alegramos. Mas essa noite Deus quer que nós suplicamos diante dEle. Vamos orar ao Senhor. Vamos suplicar ao Senhor. Vamos clamar pelo Senhor. Não espere os irmãos, colocar as mãos sobre a sua cabeça, não. Comece a manifestar o Espírito Santo aí onde você está. O encontro de domingo continua hoje, amanhã, todos os dias. Mas Deus vai dar cânticos novos neste lugar. Quem crê diz amém. Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, envie comitivas de anjos para aquela casa que precisa de paz, que precisa de deleite, que precisa da presença do Senhor. Vamos orarmos juntos. Podemos orarmos juntos. Vamos clamar ao Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Diga ao Senhor. Súplica. Senhor, minha adoração se tornou seguidão. Se tornou o quê? Se tornou um deserto. Até o quê? E até a minha oração já não passa de canções, de palavras repetidas
repetida. Você que pode, olhe para os céus, clame ao Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, minha oração. Deus, nós oramos. Eu intercedo por essa causa. Eu oro pela minha irmã. Eu oro pela família. Eu oro pela alma. Libere sobre elas aquilo que o céu já tem. Em nome do Senhor, seja liberado. Já não passa de canção. Jesus, se tem orações repetidas, Deus não quer rezas, Deus quer oração. Abre o céu, Senhor. Deixa a chuva lá baixar. Mude a história, mude as circunstâncias. Mude, Jesus. Rica lá baixar, abre os céus sobre esta igreja. Nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor que manifeste poder neste lugar. A terra seca. Nós clamamos, Jesus. Quebra agora corações. O Senhor é o Deus que pode, o Senhor é o Deus que faz. Mude a circunstância, mude, Jesus. A terra seca. Em nome do Senhor, deixa a água, deixa a água descer, Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deus está com saudade das lágrimas. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar Deus, essa terra seca. coloque a mão sobre o seu coração. Deus, quem sou eu entrar nesse coração? Eu não conheço, não fiz o coração, não sei nem quantas veias tem um coração. Mas o Senhor Deus Criador fez, teve prazer em nos criar. A Fiat faz carros em séries, a Apple faz celulares em séries, tudo igual. Mas o Senhor não, o Senhor nos fez diferente. Por isso, Deus, nessa noite, em nome do Senhor, Deus, com o bisturi espiritual do Senhor, entra na minha mente, na mente dos meus irmãos. Mude o coração, mude a alma deste homem, desta mulher. Nós clamamos pelo Senhor. Dê as mãos quem está do seu lado nessa noite. Dê as mãos quem está do seu lado nessa noite. Dê as mãos quem está do seu lado. Agora somos um. A causa sua vira minha, vira do irmão, vira nossa. Isso é igreja, isso é comunidade, isso é corpo. Deus, seja liberado sobre este homem, sobre esta mulher. Se tem alguém que não confessou, que não reconheceu o Senhor como único, suficiente Salvador. Se tem alguém aqui que é crente, mas não é convertido, converte o coração. Rica labalabachás. Tome a decisão nesta noite. Tome a decisão de mudança nesta noite. Tem alguém que quer aceitar, reconciliar com Jesus essa noite? Abra o coração. Abra a mente. Entra onde eu não entro, Jesus. Entra no coração onde eu não entro. Entra na mente. Libere, Jesus, porção dobrada sobre as nossas vidas. Deus, eu libero sobre a minha irmã nesta noite. Deus, em nome do Senhor Jesus. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. E deixa a água descer, e deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca.
sua glória, derrama a sua glória e enche-me até transbordar. Derrama a sua glória, derrama a sua glória e enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Aleluia. Até transbordar. Até transbordar. Deixe meu irmão estar do meu lado. Sua glória, derrama a sua Em nome do Senhor. Aleluia. Já transbordou. Até Transbordou. Derrama sobre a minha casa, sobre a casa dos meus irmãos, sobre esta igreja. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer reconciliar? Oh, glória ao Senhor, louvado seja Jesus. Aplauda ao Senhor. A festa na terra, nos céus. Tem mais alguém? Em nome do Senhor. Tem mais alguém nesta noite? Quer reconciliar com o Senhor? Tem mais alguém em nome do Senhor? Tem coração entravado? Tem mais alguém? Que o Senhor lhe dê. Quem quer ser aceito por Jesus, né? Em nome do Senhor Jesus. Deus está neste lugar. Transborde na sua casa. Transborde no seu trabalho. É muito fácil eu transbordar no encontro. Muito fácil eu transbordar aqui dentro. O desafio é fora. O desafio do transbordar é descer essas escadas afora. O desafio quando eu chego no meu lar, na minha escola, onde Deus me inseriu. Que nessa noite nós possamos transbordar diante do Senhor. Cadeias foram quebradas essa noite. Avivamento não é pular dessa altura, não é somente línguas estranhas. É o coração voltado para Deus. É o crente convertido genuinamente. Há uma festa neste lugar. Há uma alegria neste lugar. Os céus estão neste lugar. Temos alguém matriculado na escola da oração, nova aluna. Seja recebido por esta casa. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. A glória ao Senhor. Muito abraço, né? Quando uni as forças em esta casa, é assim que eu senti abraçado em todos os lugares, né? Todos os locais. Assim como eu, minha casa, cada um dos irmãos foram abraçados. Qual que é o seu nome? Carol. Deus te chama pelo nome, viu, Carol? Deus hoje, nessa noite, é a primeira vez que você aceita o Senhor? Está reconciliando? Que bom. O demônio acusador vai jogar na mente, mas de novo, sim. Agora a decisão é genuína. Agora o Senhor penetrou a palavra no meu coração. Agora há um arrependimento. Arrependimento não é só fogo no coração, não é lágrima nos olhos. É o que o Senhor tira de dentro que está guardado. É uma libertação que corre pelos olhos. Agora é estabelecido o estandarte de Deus na sua casa, na sua rua, no bairro, no trabalho e na família. Você carrega a bandeira, Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. Em nome do Senhor. Vem cá nessa noite, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconcilio com o Senhor. Diga assim: Senhor, o que estava perdido foi achado. O que estava morto ressuscitou. O que estava apagado está reescrito. Diga assim: Senhor, guarde os meus pés, enraiza na tua casa, coloque meu coração no teu altar, lança os meus pecados no mar do esquecimento. Estou aqui, Jesus, para servir ao Senhor e aos meus irmãos. Nossa, tem uma alegria, uma festa. Pode olhar para o lado, as mensagens aos irmãos. Glória ao Senhor.
Tá feliz, diz amém. Oh, glória. Que tenho Maravilhoso. Eu só tenho o Senhor. Oh, glória. Só tenho